Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa série Contabilidade para Investidores. Aqui no canal a gente já até falou sobre isso há um tempo atrás, mas eu decidi refazer todo esse conteúdo porque eu acho que agora a gente pode fazer de forma mais completa e mais aplicada. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente está com duas câmeras justamente mostrando aqui e eu falando aqui com vocês, porque eu acho que isso fica mais didático e simples para entender. E é justamente o que eu gostaria de ter visto quando eu comecei a investir. Então, aqui como vocês estão vendo, a gente está com os papéis, tudo direitinho para vocês entenderem de forma simples, tá? Só reposicionar aqui a câmera. Opa! Bom, aqui a gente tem contabilidade para investidores, que é justamente a chave para a gente conseguir interpretar os números de uma empresa de forma simples e eficaz, tá? E por mais que isso possa parecer difícil em alguns momentos, quero lembrar para vocês que eu tô aqui justamente para facilitar todo esse processo, tá? A chave para você interpretar um número e o que tem por trás daquela empresa para você decidir se é ou não um bom investimento é justamente você ler as demonstrações financeiras, porque são elas que vão determinar através dos números o que aquela empresa tem a te dizer. Então, no final das contas, isso aqui é só um mecanismo da gente entender melhor como é que funciona certas empresas. E Warren Buffett é uma grande referência quando a gente está falando de análise de balanço. Por isso, eu recomendo que você leia esse livro aqui, Warren Buffett e Análise de Balanço, que vai te dar uma visão muito interessante sobre a interpretação de demonstrações financeiras. E bom, quando a gente está falando de contabilidade, muita gente vai falar, você tem que aprender a ler os balanços das empresas. Muita gente fala aí no mercado, o balanço da Engie saiu, o balanço da Oi saiu. Não é balanço que se fala, é só uma gíria. Não uma gíria, né? Mas é uma interpretação que as pessoas têm. Mas na realidade são demonstrações financeiras, tá? Então, só para vocês entenderem do que a gente está falando aqui. Essa é a chave justamente para você interpretar. E é dividido em três principais. Existem outras, mas essas são as que a gente vai focar. O balanço patrimonial, a DRE e a DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa. E essas três resumem todos os números da empresa. Então, isso aqui é uma parte da nossa análise quantitativa, quando a gente está falando de números, fechou? E aqui, a gente tem que deixar uma coisa bem clara. Por mais que existam algumas empresas com exemplos de fraude nos balanços, como por exemplo a Enron, que é essa empresa daqui que ficou muito conhecida lá nos Estados Unidos por sua fraude, também tem mais o que? A IRB Brasil, que ficou conhecida pelo seu caso de fraude também, e a CVC, a gente sabe que existe o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que regula as demonstrações financeiras para seguir um padrão internacional, ou seja, no mundo inteiro a gente segue um padrão, por mais que seja um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali, a gente tenta padronizar. Então o CPC é o órgão responsável por fazer esses cálculos. Lembrando, todos esses balanços são auditados, porque essas empresas são listadas publicamente, então não se pode correr o risco de ter uma coisa errada, fechou? E aqui tá de cabeça para baixo, mas a gente desvira. Por quê? Porque eu tô aqui justamente para te desvendar tudo que as pessoas colocam de cabeça para baixo, tá? Como acionistas, a gente tem que acompanhar os releases das empresas. Por quê? Porque eles são mais palatáveis e simples. As demonstrações financeiras, elas são divididas em várias. Geralmente são ITRs e relatórios gerenciais. Os ITRs são relatórios muito densos, muito densos. Vocês podem até ver aqui, rolando do lado, o vídeo de um que é justamente uma coisa bem densa e complexa de entender. Por quê? É uma coisa muito mais difícil de você entender cada um desses números e é muito separado. E eu recomendo que nós, acionistas, olhemos para o relatório gerencial. Por quê? Porque ele é muito mais simples, tá? Ambos são divulgados de 3 em 3 meses, tá? E servem para a gente ter uma visão de como a empresa está se comportando, beleza? Então agora, giramos de cabeça para baixo de novo para entender o balanço patrimonial, a DRE e, por último, a demonstração do fluxo de caixa. Lembrando, essa série aqui vai ser dividida em vários vídeos para facilitar e deixar isso aqui da forma mais fácil para vocês digerirem o conteúdo. O balanço patrimonial, eu coloquei aqui ele como uma forma de você resumir e consolidar a estrutura financeira de uma empresa de maneira geral. E se fosse para definir ele em 3 expressões, 3 coisas, seria ativos, passivos e patrimônio líquido. Por meio do balanço patrimonial, a gente consegue ter noção do quão endividada a empresa está, do quão forte ela está financeiramente e os prazos que ela tem, ou seja, quanto tempo ela vai ter que demorar para pagar as dívidas dela e coisas do tipo. Já na DRE, a gente vê o resultado das operações de uma empresa, o que significa que a gente é capaz de ver, como que a empresa foi em termos de receita, de custos e de lucro. Então a gente pega lá, sei lá, vamos dizer que uma empresa dá uma receita de 10 mil. A gente vê todas as deduções que a empresa vai sofrer no meio desse caminho, todos os obstáculos, impostos, taxas, tributos que ela teve que pagar, até chegar lá no final, em, sei lá, 1.500. Então,
a gente mede a eficiência da empresa e toda a estrutura de custos que ela tem. E por último, a gente tem a DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, que exibe a geração de caixa que aquela empresa teve e como que isso se resumiu, geralmente, nas operações, investimentos e financiamentos. Como que a empresa está em termos de geração de caixa, como que ela está usando o caixa dela. Porque o caixa da empresa mostra como é que está o coração, se ela está saudável ou se ela não está. E é isso, galera. Esse foi o primeiro vídeo e eu sugiro que você se inscreva e curta esse vídeo. Por quê? O YouTube tem que entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você sabe que isso é importante, que vai ajudar a transformar a tua vida financeira. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e mandar para aquele seu amigo que está com dúvida na hora de entender a contabilidade de uma empresa. Porque nos próximos episódios nosso conteúdo vai ser de altíssimo nível aqui, ó. Já estamos com várias coisas preparadas para vocês. Então se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo da nossa série. Tamo junto e é só o começo.